Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 do mês de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 24 de Adar do ano 5781. Essa é a nossa última semana de Adar e vamos adentrar ao pôr do sol do sábado, vamos adentrar no mês de Nissan. Então, a partir dessa semana, nós temos aí as grandes peregrinações, as três grandes festividades, que é exatamente Pesach, Shavuot e Sukkot, que são as três grandes festividades em que, pela ordenança do Eterno, todo varão entre 20 e 60 anos de idade tinham, a ordenança da parte do Eterno de comparecer no Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, para essas três grandes festividades, conhecidas também como as festividades das peregrinações. Então, dessa forma, nós estamos aí, a partir dessa semana, nos preparando aí para Pesach, Shavuot e Sukkot, as três grandes festividades. Baruch Hashem. Estamos aí com a Donária, conectada conosco diretamente lá de Lisboa, Portugal. Já está aí conectada. Shalom, shalom, Donária. Está quase chegando aí os seus livros, hein? Baruch Hashem. Nós estamos, portanto, hoje também a 171 dias do ano 5781. E nós temos aí as nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, e portanto, como diz o nosso Rav Shimon Brand, o Rebbe Menachem Mendel é o candidato único, chapa única, a revelar-se como justo e o verdadeiro Mashiach, e que a revelação seja em nosso tempo, para a nossa época, em nossos dias, que seja para breve e que seja para breve mesmo, que seja para agora. Amém. Vamos à nossa gota de sabedoria então, para o recado do nosso Rebbe para nós no dia de hoje. Então, o recado do Rebbe para nós no dia de hoje é de número 171. Então, vamos ver qual é o recado que nós temos hoje, ok? Não apenas recordando, nós estamos dentro dos conselhos, estamos dentro daquele conjunto em que o título é Libertando-se. João Batista Freitas, de Aliança, Pernambuco. Shalom, João Batista. Ele está lembrando aqui, que Hashem abençoe todas as mulheres do nosso país, não só do nosso país, João Batista, nós temos aí a Donária, que é lá de Lisboa, Portugal. Então, que o Eterno abençoe, todas as mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e em especial que ele abençoe tanto as mulheres judias como as Bat Noach, as mulheres não judias que têm abraçado a fé monoteísta em especial, mas que todas as mulheres sejam devidamente agraciadas pelo favor e a bênção de Hashem, Então, para todas as mulheres, fica aqui o capítulo 31 de Provérbios, do versos 10 a 30. Vamos pegar aqui a nossa escritura e vamos lá em Provérbios e vamos lá fazer algumas menções, já que o João Batista aí me colocou, me colocou aí em aperto, fazendo menção, das mulheres, João Batista. Então vamos lá, capítulo 31 de Provérbios, e a partir do verso 10 até o verso 31, nós não vamos ler por inteiro, mas aqui o princípio
desses versículos do capítulo 31, do verso 10 a 31, né, em favor, como bênção, em honra, né, às mulheres. Como nós temos visto aqui diariamente, a nobreza das mulheres na sua emuná, na sua fé, na sua confiança para com Hashem. Por isso, Salomão, em Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 31, ele diz assim: uma mulher valorosa, quem a encontrará? Pois seu valor está acima de pérolas. O coração de seu marido nela confia plenamente, e fortuna não lhe faltará. Ela lhe faz o bem e evita o mal por todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, diligentemente trabalha com suas mãos, como as naves mercantes, de longe provê seus mantimentos. Levanta-se quando ainda é noite, prepara alimento para a família e porções para as suas servas. Considera um campo e o adquire, e com o fruto de suas mãos planta um vinhedo. Reveste-te de vigor e incrementa a força de seus braços. Observa para que seja boa a sua mercadoria, mesmo à noite não se apaga a sua lâmpada. Aplica-se no trabalho da roca e suas mãos sustentam o fuso. Estende sua mão aos pobres e sua generosidade aos necessitados. Não teme por sua família quando vem a neve, porque para todos aprontou vestes de frio. Ela mesma borda suas cobertas, seus vestidos são do mais fino linho branco e púrpura. Seu marido é respeitado nos portões quando senta entre os anciãos da cidade. Ela faz vestimentas de linho, vende-as e as entrega com cintos aos negociantes. Força e dignidade a revestem e ri confiante no futuro. Só abre a boca com sabedoria e a lei da bondade está sempre em sua língua. Cuida de tudo na casa e não come o pão da ociosidade ou o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a abençoam junto com seu marido, que a louva dizendo: muitas são as mulheres de valor, mas tu a todas sobrepujas. Passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno por todo sempre será louvada. Concedei-lhe do fruto de suas mãos e que seja louvada por suas obras nos portões da cidade. Então, com essa passagem aqui de Salomão, Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 31, fica aqui, as nossas honrarias, nosso respeito, nossa reverência pelo bom porte que as mulheres têm, e principalmente quando abraçam a fé monoteísta e vivem a sua fé no único e verdadeiro Deus, Então, Baruch Hashem, e que, como diz o texto, que as mulheres que temem a Deus serão sempre louvadas, Então, por isso, as mulheres sejam então um louvor de gratidão pelas suas vidas, pelas suas famílias, É uma mulher virtuosa quem a encontrará, pois ela é mais preciosa do que pérolas, joias, o ouro e etc, e etc. Uma mulher virtuosa não tem preço. E por isso, Hashem aceitou de bom grado a sua tzedakah das mulheres, que foram os seus espelhos de bronze, para fazer parte do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Ok? Baruch Hashem por isso. Vamos então à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o qual ele nos aconselha para o dia de hoje da seguinte forma: o erro primordial foi a descoberta do eu. O primeiro homem e a primeira mulher comeram da árvore do conhecimento no jardim do Éden e perceberam que existiam. A partir de então, essa consciência e todo mito ali.
retornou. Uma leve queda do sinal aí, ok? Então, o primeiro homem e a primeira mulher comeram da árvore do conhecimento do jardim do Éden e perceberam que existiam. A partir de então, essa consciência de si mesmo tem sido a raiz de todas as desgraças. Todo eu e todo mim, todo senso de ser é uma negação da unidade e unicidade do Criador e da criação. É uma afirmação de que existe outra coisa, a saber, eu, e eu sou autônomo em relação a tudo isso. O objetivo da humanidade é ir além do estado de Adão e Eva no jardim, atingir um estado em que todo o senso do ego perde o sentido. Um lugar chamado Éden, que se encontra além do jardim, o lugar do ser essencial, do qual emanam todos os deleites, e um rio saía do Éden para irrigar o jardim. E agora você sabe por que eles comeram do fruto, para começar, né? Então, vejamos aqui nesta gota de sabedoria e como se trata, né, do título destes ensinamentos, destes conselhos, libertando-se. Então, o Rebbe nos diz para estarmos atentos sobre a questão do erro primordial, ou seja, o primeiro erro que está realmente quando foi a descoberta do eu. Por isso, quando o primeiro homem e a primeira mulher que comeram da árvore do conhecimento do jardim do Éden, então eles perceberam a partir daquele momento que eles existiam. Ou seja, o eu, né, o ego, ele passou a ter evidências, ele se tornou forte, né? E dentro desse contexto aí, o que nos diz o Rebbe, né? Baruch Hashem, temos a Inês Martins de Pirajuí conectado, o Luiz Ribeiro, a Carla de Carmo, a Luciana Rodrigues, né? A Malu do Distrito Federal, estão aí já conectados conosco aí, e mais alguns aí que não me apareceu o nome por aqui por enquanto, ok? Então, quando o Rebbe nos chama a atenção sobre a questão do erro primordial, e a partir do momento em que o primeiro homem e a primeira mulher comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é a árvore do conhecimento, automaticamente está implícito nisso o bem e o mal. É a árvore do conhecimento. E dentro desse sentido, eles passaram a perceber, né, que existiam. Ou seja, eles viram que o eu é uma realidade. E diante de toda a criação, segundo como nos fala aqui o Rebbe, então eles tomaram a consciência de si mesmo e tendo sido dessa forma a raiz de toda a desgraça, né? E as desgraças do mundo estão ligadas diretamente ao ego. Por que há inimizade entre pessoas? Por causa do eu, do ego, o egocentrismo. Através disso daí existe o quê? A inveja, os ciúmes. Aí vem o ódio e por aí afora vai. Por que existe inimizade entre pessoas? Porque se cria aquela questão da existência do ego. O meu eu é mais importante do que outras pessoas. O meu eu é mais importante do que aquilo que existe. Então, de uma certa forma aqui, como diz o Rebbe, a partir do momento em que as pessoas tomaram conhecimento, né, o primeiro homem, a primeira mulher, tomaram conhecimento da existência do eu, aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente que as pessoas se tornaram autônomas, no sentido de que primeiro eu, primeiro a mim. E nesse sentido, nós precisamos estar conectados para estarmos apercebidos das primeiras gotas de sabedoria dentro deste campo, libertando-se, que o Rebbe vem trazendo a questão da renúncia do eu, a renúncia do mim, né? Para mim.
eu sou, eu, o ego, o egocentrismo, tudo girando em torno do meu eu, tudo girando em torno para mim. Então, por isso se tornou a raiz de todas as desgraças. E nós estamos vendo aí, né, dessa forma no dia a dia, as dimensões dessas desgraças, né? Onde nós vemos aí pessoas querendo prevalecer sobre as outras pela força, pelo medo, pela ameaça, né? E por aí afora vai. Por isso que todo eu e todo mim, todo senso de ser é uma negação da unicidade do Criador e da criação. Deus não criou apenas você. Deus não criou apenas eu. Deus não criou a questão para mim. Ele criou todas as coisas para todos. Ele criou todas as coisas para que todos possam estar voltados somente para Ele, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Para que todos possam estar voltados para Ele e realmente fazer com que a atenção esteja sobre Ele e não sobre o eu ou para mim. Então, dessa forma, todo eu e todo mim, todo senso de ser é uma negação da unicidade do Criador e da criação. Então, quando nós damos a importância em demasia sobre o eu e para mim, nós realmente acabamos cancelando o modo de dizer, nós anulamos o nosso eu. Então, dentro desse campo aí, significa que o eu e para mim é uma forma de anular a unicidade de Deus e a sua criação. Então, é importante nós estarmos conectados com essa questão aí, porque essa luta é constante. Não é porque hoje eu fui bem espiritual, né? Fui muito espiritual, e significa que amanhã eu já acordo mais relaxado. Negativo. É uma eterna vigilância, uma eterna prudência. Dessa forma, então, quando nós estamos envolvidos no eu e para mim, nós ficamos aí de que forma? É uma afirmação que existe outra coisa a saber, e eu sou autônomo em relação a tudo isso. Então, mais uma vez, né, o Rebbe está dizendo aí, né, que dessa forma aí, nós colocamos o nosso eu de uma tal forma que eu acabo me tornando autônomo. Quer dizer, eu sou mais eu. O resto, depois a gente vê essa conversa como que fica. Certo? Então, o objetivo da humanidade, qual é o objetivo da humanidade? O objetivo da humanidade é ir além do estado de Adão e Eva no jardim. Atingir um estado em que todo senso de ego perde o sentido. Um lugar chamado Éden, que se encontra além do jardim, o lugar do ser essencial, do qual emanam todos os deleites. Então, qual o objetivo da humanidade que o Rebbe nos chama a atenção? Que nós precisamos, o nosso objetivo é irmos além do estado de Adão e Eva no jardim. O que é ir além do jardim? É atingir um estado em que todo o senso do ego perde o sentido. Ou seja, o eu não importa, para mim não importa. Tudo é para ele. Tudo é para a sua criação. Tudo é para o próximo. Então é desconectar-nos de nós mesmos. É estarmos desconectados do nosso ego, do nosso eu, do para mim, do egoísmo, do egocentrismo. Então, dentro disso daí, o objetivo nosso, o objetivo da humanidade é ir além de Adão e Eva no jardim.
certo? E esse é um estado em que nós precisamos ter por objetivo perder a prioridade do nosso eu e para mim. Não podemos ficar focados em cima disso. Um lugar chamado Éden, que se encontra além do jardim, o lugar do ser essencial, do qual emanam todos os deleites. O que é ir além do jardim? É interessante nós observarmos aqui que nós estamos acostumados a ouvir o jardim do Éden. E aqui o Rebbe está nos chamando a atenção sobre jardim e Éden. O Éden e o jardim. Nós estamos acostumados a ouvir o jardim do Éden como se fosse, na nossa linguagem humana, para entendermos, como se fosse uma única coisa, e na realidade não é. Veja bem o que nos fala. E um rio saía do Éden para irrigar o jardim. Do Éden saía um rio para irrigar o jardim. Então o Éden é um local e o jardim é outro local. Por exemplo, você tem uma casa e no seu quintal você tem um jardim. O jardim da tua casa. Entendeu? Então o jardim do Éden, ou seja, quando o Rebbe está dizendo que o objetivo da humanidade, o nosso objetivo é ir além do estado de Adão e Eva do jardim, ou no jardim, significa sair do quintal onde está o jardim e entrar no interior da casa. Na linguagem humana, para entendermos o que significa. Então, ir além do estado de Adão e Eva no jardim, significa que o jardim ele desfruta do curso do rio, mas a fonte do rio, a origem do rio, a nascente do rio está no Éden e não no jardim. Do Éden há um rio que sai para irrigar o jardim. Então a nascente do rio está no Éden, onde está o lugar que é chamado, o lugar onde está o ser essencial, onde está a fonte de todas as coisas, ou seja, a fonte é Deus. Então, ir além do jardim, adentrar ao Éden, é adentrar na intimidade com Deus. Então, por isso, quando você ouve o jardim do Éden, significa que você precisa sair do jardim e entrar no interior do Éden, onde está a fonte do ser essencial, a nossa alma divina. Ali está a fonte da nossa alma divina. Ali está a fonte do ser essencial, que é o Ein Sof, o infinito, o Deus Todo-Poderoso. Então, o jardim do Éden significa, são dois lugares. O jardim, ele desfruta da corrente de águas que procede da sua nascente, da sua origem, no Éden. E dessa forma, significa que nós não podemos, para vencermos o nosso eu, o nosso egocentrismo, para podermos vencer a nossa alma animal, para podermos vencer este mundo físico, baixo, profano, nós não podemos simplesmente só ficar no jardim. Nós precisamos também adentrar no Éden, a fonte
de todas as coisas. Por isso, é importante, é essencial nós estarmos sempre, não somente no jardim, mas estarmos também sempre podendo entrar no Éden, onde está a fonte de todas as coisas. Ok? Vamos em frente? Nós estamos aí com duas parashiot, Vayachel e Pekudei, nesta última semana do nosso livro de Shemot, nosso livro de Êxodo, né? Então, dessa forma aí, nós podemos, então, sem sombra de dúvidas, nos prepararmos para encerrarmos o segundo livro da Torá e vamos adentrar no próximo livro de Levítico a partir do início da nova semana. E automaticamente nos preparando para a primeira das três grandes festividades, Pesach, a segunda Shavuot e a terceira Sukkot, as três grandes festividades conhecidas também como festividades das peregrinações, ok? Então a nossa segunda aliá, ela está no livro de Shemot, capítulo 35, a partir do verso 30, e nós vamos até o capítulo 37 e o verso 16, né? Então que nós possamos aí irmos para a obediência à mitzvah, leitura diária com comentários de Rashi. Capítulo 35, verso 30, Betzalel e Aholiav. Moisés disse aos israelitas: Vede, mencionei anteriormente que Deus só permitirá que indivíduos, especialmente dotados, sábios de coração, modelem o tabernáculo. Com esse propósito, Deus escolheu pelo nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Dotou-o do Espírito Divino, de uma sabedoria que o habilita a aprender com os outros e também por si mesmo, inteligência dedutiva, inspiração divina e de talento para todo tipo de obra, para criar desenhos, tecidos e trabalhar em ouro, prata e cobre, e da arte de engastar pedras preciosas e entalhar madeira, e toda espécie de ofício esmerado. Deu também a ele e a Aholiav, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, aptidão para ensinar. Dotou-os de sabedoria do coração para trabalhar em todos os ofícios do entalhador, do tecelão e do bordador, com lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho. Nos ofícios, só um minutinho aqui que tem um problema técnico aqui, só um minutinho. Pronto, voltamos. É um barulho externo aí que acaba prejudicando aqui a nossa concentração e a nossa gravação, ok? Então, capítulo 35, continuando, a partir do versículo 35, já lemos os anteriores, Deus também deu também a ele e a Aholiav, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, aptidão para ensinar. Dotou-os de sabedoria do coração para trabalhar em todos os ofícios, do entalhador, do tecelão e do bordador, com lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho, nos ofícios de todo tipo de artífice e hábil tecelão. Os dois serão encarregados da obra e supervisionarão os oficiais e artesãos. Apesar de Betzalel ser da tribo real de Judá,
e Aholiabe da tribo indistinta de Dan, o que importa é a sua habilidade, não a linhagem. Assim, o tabernáculo não pertence aos ricos e de alta estirpe, mais do que aos pobres e comuns. Embora os ricos tenham podido doar muito mais do que seus compatriotas menos abastados. É interessante observarmos esse comentário aqui de Rashi, em que ele nos fala aqui de uma forma bem explícita no comentário sobre a doação, né, a tzedakah, os donativos, né, para os utensílios, né, a confecção dos utensílios do Mishkan. Então ele fala aqui que é interessante, o tabernáculo não pertence aos ricos e de alta estirpes, mais do que aos pobres e comuns. Ou seja, como temos a lição do meio shekel, tanto o rico dava meio shekel e o pobre dava meio shekel. Então, os sábios eles comentam sobre isso, né? O shekel, para nós entendermos, seria uma moeda de centavos, né? Então, a moeda base para nós, que é o real, seria R$1. Então, R$0,5 para o rico, R$0,5 para o pobre, 50 centavos. Então, os comentários dizem que o rico não dava a mais para não ser prepotente e falar, o Mishkan, o tabernáculo, fui eu que construí. Então, e o pobre, por outro lado, não poderia dizer assim, eu não tenho condições de ajudar. Então, como Deus ele é justo e perfeito em todas as coisas, então ele veio e ele deu a mitzvah, o mandamento do meio shekel. Esse meio shekel era dever, obrigação de cada um dar, né? No Mishkan, no deserto, posteriormente no Beit HaMikdash. Qual o sentido disso? Que os dois grupos, o mais rico e o menos afortunado, são iguais diante de Deus. Então aqui Rashi ele comenta dessa forma, que o tabernáculo não pertence aos ricos e de alta estirpe. Que infelizmente se vê tanto no meio religioso, aquela questão, o rico, o mais abastado, sempre tem aquela preeminência, é o mais paparicado, né? Os melhores lugares estão ali reservados para os ricos, né? A liderança sempre paparica, né? Os mais ricos, os mais abastados. E Deus diz que não é por esse lado. Os dois grupos têm a mesma importância. Então, o tabernáculo, o templo de Deus, ele não pertence aos ricos e mais abastados, ou da mais alta estirpe. O tabernáculo, o templo, ele pertence a todos por igualdade. Porque todos são iguais diante dele, que é um e único. Só ele é o que ele é. Só ele é o eu sou. Então, ponto. Então, qualquer meio religioso que liderança fica aí paparicando rico e mais e de alta estirpe, né? Que nome bonito, né? Alta estirpe. Está plenamente errado. Tanto a liderança como os mais ricos, que aceitam serem bajulados. E onde que Deus está nessa história? Então, não esqueçamos. Somos iguais diante de Deus. Ponto. Temos o mesmo valor diante de Deus. Ponto. Ninguém é mais do que ninguém. Ponto. Então, por que tem rico e de alta estirpe ou mais abastados? Porque Deus concedeu essa misericórdia para que ele aprenda a renunciar o seu eu, o seu ego, e que possa ir além do jardim do estado de Adão e Rava, Adão e Eva.
E dessa forma, ele também pode ajudar tantos outros, junto com ele, a ir além do jardim, adentrar no Éden. Entendeu? Capítulo 36, a partir do verso 1. Betzalel e Aholiab, com todas as pessoas sábias de coração que Deus dotou de sabedoria necessária e inteligência divina, para saberem fazer toda a obra requerida para o tabernáculo, executarão tudo o que Deus ordenou. Moisés então chamou Betzalel e Aholiab e todas as pessoas sábias de coração, que assim eram, porque Deus as dotara de sabedoria em seu coração. Todo aquele cujo coração o ergueu para apresentar-se e fazer o trabalho. Da frente de Moshe tomaram toda a contribuição, e os israelitas tinham levado no primeiro dia para a realização da obra necessária para o tabernáculo. Os israelitas levaram-lhe ainda contribuições na manhã seguinte. Assim, todos os homens hábeis que faziam toda a obra para o tabernáculo foram a Moshe, cada um deles da obra que fazia, e disseram a Moshe: o povo traz mais do que é necessário para a obra que Deus ordenou fazer. Moisés deu ordens e anunciaram pelo acampamento inteiro o seguinte: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a contribuição ao tabernáculo. Portanto, o povo foi impedido de levar donativos adicionais no segundo dia, porque a obra de contribuição do povo no primeiro dia bastou para fornecer aos artífices tudo o que precisavam para toda a obra que tinha de ser feita, e não havia necessidade de excedente. Moisés deu instruções a Betzalel para a modelagem dos móveis e utensílios e depois para a construção do tabernáculo. Betzalel comentou: não é melhor fazer primeiro a estrutura e posteriormente os móveis e utensílios que serão colocados em seu interior? Moshe respondeu: sim, e foi realmente assim que Deus me mandou proceder. Intuíste a intenção de Deus, né? Aqui, nesse trecho aqui, ficarmos mais focados sobre a questão da contribuição. O povo teve um coração tão voluntarioso para contribuir que no primeiro dia esgotou. Modo de dizer, os cofres ficaram abarrotados. Então eles já tinham o suficiente para confeccionar todas as obras de artífices para os imóveis e para os móveis e utensílios do Mishkan. Então aí, né, os homens chegaram para Moshe e disseram: não precisa mais de contribuição, já deram o suficiente. E então Moshe, ele simplesmente disse para que o povo parasse de contribuir, né? E assim foi feito. É uma lição que um monte de lições nós podemos tirar daqui, na verdade. Que é exatamente o quê? Primeiramente, o povo com o coração voluntarioso para contribuir. Então, qual que é o papel da liderança? O papel da liderança é anunciar: os projetos são esses, e nós precisamos de donativos para realizarmos esses projetos. O recado foi dado. Agora, o que precisa as pessoas terem um coração amoroso e voluntarioso para o fazer. Ponto final. Esse é o primeiro estágio, a primeira questão. A segunda questão é aquela qual? A partir do momento em que as pessoas de coração voluntarioso, né, de forma amorosa, se propuseram rapidamente executar a questão dos donativos, a sua tzedakah, então, a partir do momento que a liderança viu que, para o momento, não precisam mais contribuir, ponto final. O que temos para esses projetos é o suficiente. À medida que os projetos forem andando e houver necessidade, vamos falar novamente sobre a questão de donativos, ok? Então, a liderança,
ela tem e ela precisa ter, sem sombra de dúvidas, esse discernimento, essa sabedoria, esse amadurecimento e principalmente, né, o domínio próprio, porque nós não podemos esquecer que a riqueza, o dinheiro, ele não tem pecado, ele não é pecaminoso. É a forma que as pessoas o usam é que se torna pecaminoso, certo? Então, principalmente a liderança, ela precisa ter esse amadurecimento espiritual, não somente no sentido de pedir os donativos e de anunciar os projetos, mas tem que ter o amadurecimento espiritual devido para também dizer às pessoas, por enquanto, pare. Baruch Hashem, e que o Eterno renove suas bênçãos para convosco, que não vos falte nada, muito pelo contrário, que Ele multiplique e que você não deixe de continuar ajudando os pobres, necessitados, os órfãos, as viúvas, nos seus donativos. E quando a obra, o ministério, né, o movimento estiver precisando de mais donativos, nós vamos voltar a falar e você vem e contribua. Chegou no ponto, novamente a liderança fala, Baruch Hashem, graças a Hashem, vocês têm sido maravilhosos. Então, dá um tempo aí para que realmente não venha não venha estourar o cofre, um modo de dizer, né? Estourar o cofre, e isso daí pode fazer com que para o pobre necessitado, a órfã e a viúva, não venham faltar também os donativos. Por isso, cada um, né, contribuindo para a obra, para o trabalho no Eterno, é maravilhoso. Mas nós também precisamos ter o amadurecimento devido espiritual para poder dizer, pessoal, não esqueça dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Dá um tempo aqui e contribui aqui um pouquinho. Ajude aqueles que estão mais próximos de você, a começar da sua própria parentela, certo? Na continuidade, o seu vizinho, o seu conhecido, né, um amigo que você sabe de necessidades, né? Então, por isso, venha trazer os seus donativos para ajudar essas pessoas também, né? Então, isso daí faz com que nós possamos expandir a misericórdia de Deus nos 4 ventos, de norte a sul, leste a oeste, do nosso mundo inferior, do nosso planeta. E assim nós estaremos contribuindo para que o mundo seja um pouco melhor. Ok? Então estas são as lições que nós aprendemos com a atitude de Moshe, né? Existe muito mais coisas que você vai cavando, como diz o outro, mais profundas, mais elevadas. Para o momento, paramos por aqui. Vamos continuar? Né? Capítulo 36, a partir do verso 8, sobre a produção das coberturas. Então, todos os sábios de coração entre os artífices fizeram a primeira cobertura do tabernáculo de 10 tapeçarias, com fios compostos de 24 filamentos, 6 filamentos de linho torcido, 6 filamentos de lã azul celeste torcidos, 6 filamentos de lã púrpura torcidos e 6 filamentos de lã escarlate torcidos. O artífice as fez com desenho tecido de querubins, águias de um lado e leões de outro. O comprimento de cada tapeçaria era de 28 cúbitos e a largura de cada tapeçaria era de 4 cúbitos, sendo todas as tapeçarias do mesmo tamanho. O artífice uniu as primeiras 5 tapeçarias uma à outra, com costura, e uniu igualmente as outras 5 tapeçarias uma à outra, com costura. Fez laçadas de lã azul celestes ao longo da borda da tapeçaria, da extremidade no primeiro conjunto, e depois fez o mesmo ao longo da borda da última tapeçaria do segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira tapeçaria,
e 50 laçadas ao longo da borda da tapeçaria do segundo conjunto, estando cada laçada exatamente em frente à que lhe correspondia. Então fez 50 colchetes de ouro e uniu as duas séries de tapeçarias, uma à outra com os colchetes, de modo que a cobertura do tabernáculo veio a ser uma só. Fez mantas de pelo de cabra como tenda para estender sobre as tapeçarias, que compunham a primeira cobertura do tabernáculo. Havia 11 dessas mantas. O comprimento de cada manta era de 30 cúbitos e a largura de cada manta era de 4 cúbitos, sendo as 11 mantas do mesmo tamanho. Ele uniu 5 das mantas com costura, formando um conjunto em separado, e as outras 6 mantas com costura, formando um conjunto também em separado. Fez 50 laçadas de pelo de cabra ao longo da borda da última manta do primeiro conjunto, e mais 50 laçadas de pelo de cabra ao longo da borda da última manta do segundo conjunto. Fez 50 colchetes de cobre para juntar a tenda de pelo de cabra e torná-la uma só. Fez uma terceira cobertura para funcionar como um telhado sobre a tenda, de couro de carneiro tingido de vermelho, e uma quarta cobertura, um telhado de couro de tarraxe, por cima do telhado de couros de carneiro. A partir do verso 20, construção das paredes. Ele fez as pranchas para o tabernáculo de madeira de acácia, em posição vertical. O comprimento de cada prancha era de 10 cúbitos e a largura de cada prancha era de 1,5 cúbito. E a profundidade de cada prancha era de 1 cúbito. A base de cada prancha tinha 2 respigas paralelas entre si. Ele assim fez todas as pranchas do tabernáculo. Fez o seguinte número de pranchas para o tabernáculo: 20 pranchas para o lado sul. Fez 40 bases de prata para colocar embaixo das 20 pranchas, 2 bases embaixo de uma prancha, para acomodar suas 2 respigas, e 2 bases embaixo de cada prancha seguinte, para acomodar suas 2 respigas. Para o segundo lado do tabernáculo ao norte, ele fez igualmente 20 pranchas, com suas 40 bases de prata, 2 bases embaixo de uma prancha e 2 bases embaixo de cada prancha seguinte. Para o fundo do tabernáculo ao oeste, fez 6 pranchas, cuja largura ficaria completamente expostas também, dentro do tabernáculo. E fez outras 2 pranchas para os cantos posteriores do tabernáculo, cuja largura seria parcialmente coberta pelas pranchas das paredes do norte e do sul. Todas as pranchas foram niveladas na parte de baixo, uma encostada à outra, e niveladas na parte de cima, uma encostada à outra, e aí cada par de pranchas adjacentes se encaixou conjuntamente em um aro quadrado. As 2 pranchas nos 2 cantos, ele também fez assim. Portanto, no lado oeste, havia um total de 8 pranchas, com suas bases de prata. Havia então 16 bases, 2 bases embaixo de cada prancha. Ele fez traves de madeira de acácia, 5 traves para as pranchas de um lado comprido do tabernáculo, e 5 traves para as pranchas do outro lado comprido do tabernáculo, e 5 traves para as pranchas no fundo do tabernáculo ao oeste. Fez 4 traves de meio comprimento e uma trave de comprimento inteiro para cada lado. 2 das traves de meio comprimento atravessavam as paredes à altura de 7,5 cúbitos, e as outras 2 à altura de 2,5 cúbitos. Fez a trave de comprimento inteiro de cada lado para atravessar a parede e meia altura, e para passar por orifícios perfurados dentro das pranchas de uma extremidade do tabernáculo à outra. Revestiu as pranchas de ouro
como se segue: fez argolas de ouro para as pranchas, para sustentar as traves de meio comprimento de altura, correta, e canaletas de ouro para cobrir as traves ao longo do restante da largura das pranchas, e assim, efetivamente, revestiu as traves de couro. A partir do verso 35, temos aí a confecção da cortina e do cortinado. Fez a cortina divisória tecida com fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura escarlate e linho torcido. Ele a fez com desenhos tecidos de querubins, que tinham aparência de águias e de um lado da cortina e de leões de outro lado. Fez para ela 4 colunas de acácia e revestiu-as de ouro, sendo seus ganchos também de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez um cortinado para a entrada da tenda, isto é, do tabernáculo bordado, com material tecido com fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura e escarlate e linho torcido. Fez suas 5 colunas com seus ganchos e revestiu a elas seus capitéis e suas faixas de ouro. Suas 5 bases foram feitas de cobre. A partir do capítulo 37, verso 1, temos aí sobre a construção da arca. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Embora tenha usado seus talentos excepcionais para supervisionar e inspecionar a modelagem de todos os componentes e utensílios do tabernáculo, Bezalel também aplicou suas aptidões na obra propriamente dita de modelagem da arca. Por isso, seu nome é único, citado aqui e de forma explícita, como se ele tivesse moldado a arca sozinho. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, fazendo 2 caixas de ouro, uma ligeiramente maior e uma ligeiramente menor, e colocando a arca de madeira entre elas. Fez-lhe uma borda de ouro na caixa, de ouro externa em toda a volta. Fundiu 4 argolas de ouro para a arca e seus 4 cantos, 2 argolas em um lado e 2 argolas de outro lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. Então inseriu as varas nas argolas sobre os lados da arca, para que se transportasse a arca com elas. Versos 6 a 9 nos fala sobre a fabricação do tampo da arca. Fez para a arca um tampo de ouro puro, de 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. Fez 2 querubins de ouro, martelou-os das 2 extremidades do tampo. Fez um querubim de uma extremidade e um querubim de outra extremidade. Assim fez os querubins do próprio tampo, de suas 2 extremidades. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, até o nível de suas cabeças, de modo que suas asas cobriam o tampo. Ficavam um de frente para o outro, estando as faces dos querubins inclinadas para baixo, na direção do tampo. E dos versos 10 a 16, temos aí sobre a fabricação da mesa. Ele fez a mesa de madeira de acácia de 2 cúbitos de comprimento, 1 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma borda de ouro em toda a sua volta. Fez-lhe uma moldura em toda a volta, de uma largura de mão, e fez uma borda de ouro para sua moldura em toda a volta. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa, e colocou as argolas nos 4 cantos, formados por seus 4 pés. As argolas estavam junto à moldura, como alças para as varas usadas para transportar a mesa. Ele fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para transportar a mesa. Fez os utensílios que iriam sobre a mesa,
suas formas de pão, suas colheres para o incenso, seus suportes para seus tubos emprateleirados e seus tubos emprateleirados com que o pão seria coberto de ouro puro. Aqui nós encerramos então a nossa segunda aliá, né, desta nossa semana das duas parashiot, né? Algumas coisas a mais para sermos acrescentados na nossa, no nosso conhecimento até aqui, o que tem sido estudado, né? Voltando a falar sobre a questão do Shabat, que deve ser respeitado, e quando Deus enfatizou para Moshe sobre a questão dos 6 dias de trabalho e no Mishkan, na construção, na edificação do tabernáculo ali no deserto, posteriormente também seria no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, as regras, os mandamentos, as observações e as práticas também seriam as mesmas. E dessa forma, então, Deus estava mostrando para Moshe, e Moshe mostrou para Arão, depois mostrou para os 4 filhos de Arão, depois mostrou para os anciãos, os príncipes das 12 tribos de Israel, e depois para o povo em geral, certo? Dessa forma, 4 vezes estava sendo falado, explicado sobre aquilo que Deus tinha ordenado. Então, o Eterno mostrou para Moshe que os 6 dias de trabalho, os 6 dias comuns, com relação ao Shabat. Então Deus estava mostrando que a observância da mitzvah do Shabat é mais importante do que a construção do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Então a construção, e sem sombra de dúvidas, o povo, com aquele afã de fazer o Mishkan, construir o Beit HaMikdash, eles não poderiam esquecer que o mandamento divino está acima de qualquer questão. Então, por isso, nós temos aí Salmos e os profetas falando aquilo que a Torá ensina, que obedecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, os mandamentos não são apenas uma figura que você coloca numa moldura, põe ali na parede e ponto final. Se torna apenas um enfeite. Às vezes tem pessoas que acabam usando isso até como um artefato de boa sorte, né? Então, acaba virando até superstição essa moldura, né, com os 10 mandamentos lá dentro. Ou então a pessoa ela pega a sua Bíblia e ela abre lá, né, no capítulo 20 de Êxodo, onde estão os 10 mandamentos, e deixa aberto lá, num lugar da sua casa, na sala, em qualquer lugar lá, e deixa aberto lá. Passa a semana inteira, a Bíblia fica aberta lá, ou o quadro com a sua moldura na parede. Passou a semana inteira e a pessoa sequer leu uma frase durante a semana inteira. Então aquela Bíblia, aquela moldura, ela acabou virando apenas um artefato de superstição, achando que isso traz boa sorte. Então não esqueçamos, obedecer é algo precioso aos olhos de Deus. Certo? Isso é precioso aos olhos de Deus, certo? Agora, você ter amuletos de sorte não significa nada, entendeu? Então, dessa forma, Deus falou a Moshe, e Moshe acabou ensinando todos de que o Shabat, ele é essencial, está acima de qualquer questão. E por isso o povo judeu, através dos milênios, tem guardado o Shabat. E como dizem os sábios, né, os judeus não somente guardaram o Shabat, mas o Shabat guardou, né, os judeus durante a sua existência até aqui, e sem sombra de dúvidas continuará para todo o sempre, ok? Então,
essa é uma questão aí. Dentro dessa questão do Shabat, temos aí os 39 trabalhos matrizes, que são chamados no hebraico de melachot, trabalhos matizes, ou matrizes, melhor dizendo, cuja realização é proibida no Shabat. E esses 39 tipos de realização estão relacionados diretamente à construção do Mishkan no deserto, e por isso as 39 atividades mais as suas ramificações, elas são proibidas para o judeu, literalmente falando, no dia de Shabat, né? Ontem nós vimos 2 exemplos, então vamos trazer mais alguns exemplos aqui sobre essa questão dos 39 trabalhos matrizes, melachot, avot, melachot, certo? Trabalhos matrizes. Então, temos aí a Ketzirah, que significa arrancar ou cortar uma planta do lugar onde cresceu, né? Então, para os judeus que guardam o Shabat, não pode arrancar ou cortar qualquer tipo de planta. Tem também a Rameamer, que significa juntar plantas para formar pilha ou feixes, certo? Então, não é para fazer isso no dia de Shabat. De chá, que significa debulhar, separar o grão de uma planta de sua casca, né? Por exemplo, aí os grãos, né, que tem casca, né? Por exemplo, o amendoim, o feijão, né? Então, no dia sagrado do Shabat, não pode fazer isso, não pode debulhar, certo? Zeriar, que é dispersar o grão ao vento, né? Que é o famoso chacoalhar, né? O grão ao vento para que as cascas, que nem abanar café, né? Por exemplo, e espalhar as cascas ao longo, né? Então, dessa forma aqui, são alguns exemplos que nós trazemos aqui, vamos trazendo aí durante a semana algumas coisas a mais. Sobre ainda o Shabat, temos aí a mitzvah sobre proibição de acender fogo. Os nossos sábios dizem que nos conta uma história da seguinte forma sobre essa questão. Então, o perverso imperador Adriano, ele desafiou o Rabi Yehoshua ben Hananiah, dizendo: sou maior que o seu mestre Moshe. E o Rabi Yehoshua disse: como? O que você está dizendo? E aí o imperador Adriano disse: é muito simples. Estou vivo e ele está morto. Seus livros não dizem: é melhor um cão vivo que um leão morto? E o Rabi Hananiah disse: professarei a verdade de suas palavras se puder cumprir uma condição. Então, o Rabi Yehoshua ben Hananiah, ele, à medida que o imperador estava fazendo esse desafio, e ele estava entendendo, o diálogo não era um simples diálogo. Ele estava entendendo que o imperador Adriano estava lançando um desafio para ele. Então ele já começou a colocar a massa encefálica em conexão com Hashem, pedindo sabedoria, discernimento, o que fazer, como fazer. Então ele pega e fala assim, professarei a verdade de suas palavras se puder cumprir uma condição. Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou concordar com o que você está dizendo como verdade se você puder cumprir uma condição. Olha o desafio, o ponto que chegou. Entre aspas, se o desafio Rabi fosse vencido, ele teria que negar Moshe e reconhecer que o imperador Adriano estava com a verdade, que ele era mais importante do que Moshe. Olha o que é emuná, o que é confiança em Deus e em sua palavra. O que é confiança em Deus, em sua palavra e nos servos
de Hashem. Então, ele lançou, o imperador desafiou, e o Rabi Yehoshua ben Hananiah aceitou o desafio e lançou o contra-argumento, o contra-desafio, dizendo: decrete como lei transitória, vigente apenas uma vez, que seus súditos não acendam fogo por 3 dias consecutivos. Esse foi o contragolpe do Rabi Yehoshua ben Hananiah. Você está vivo, você disse que está vivo e que Moshe está morto. Você quis dizer que você manda mais do que Moshe. Que você manda e todos obedecem. Então vamos ver se é isso mesmo? Então façam um decreto transitório, uma lei transitória, por 3 dias. Ao final dos 3 dias a lei cai automaticamente. Ela perde a sua eficácia. Por isso, lei transitória. Se durante 3 dias ninguém do povo acender um fogo, então eu vou concordar contigo. Tu és mais importante do que Moshe. A hora que o imperador ouviu isso, ele falou: é mamão com açúcar isso. Isso daí é mais fácil do que enxugar gelo. É mais fácil do que guardar uma tartaruga para não fugir. Então o imperador Adriano ficou autoconfiante e editou a sua lei transitória que durante 3 dias o povo não acendesse fogo. Então, dessa forma, o Rabi Yehoshua ben Hananiah, ele ficou junto com o imperador, né, no patamar do palácio, que dava uma visão geral para a cidade que estava à sua frente, para ver se por acaso alguma fumaça sairia de alguma casa. E ali eles ficaram observando, e o imperador Adriano falou: esse desafio é a coisa mais fácil para eu vencer. Isso daí, já ganhei. O imperador Adriano achava que já tinha ganho a questão. E então, promulgou a lei transitória. Os dois ficaram ali no terraço do telhado, olhando as casas da cidade que estava à frente deles, ficaram observando, né? O tempo foi passando, as horas foi passando, mas aí de repente o Rabi Yehoshua, ele olhou para as casas e ele percebeu uma fumaça saindo de uma casa. E então ele disse para o imperador Adriano: você não proibiu que acenda o fogo? E por que está saindo fumaça daquela casa? O que você me diz, ó imperador? Imediatamente o imperador, né, ficou carrancudo, chamou sua guarda e disse: vá àquela casa, vê o que está acontecendo lá, por que tem fumaça lá? E a guarda pretoriana foi lá. Eles iram e retornaram com a notícia para o imperador. E então a guarda disse: naquela casa vive um nobre. Lembra que nós lemos ali atrás que o tabernáculo não pertence aos ricos e de alta estirpe? Bom, vamos concluir aqui para depois botarmos pólvora na conversa. Ou como diz a Cibele, né? Vamos colocar dinamite no fogo. Ali reside um nobre e que seu médico ordenara que ingerisse bebidas quentes para curar a sua gripe. Por isso ele acendeu o fogo, com essa finalidade, obedecendo ao seu médico. Então o Rabi Yehoshua ben Hananiah virou para o imperador e disse: está vendo? Seus súditos não acatam as suas ordens enquanto você ainda está vivo. Este homem poderia facilmente esperar mais um dia. O que seria mais um dia? Era só ele esperar um dia. E ele poderia acender o fogo normalmente no dia seguinte. E então ele poderia fazer com que o tratamento da sua gripe, ok? Então,
Quando o Rabi Yehoshua ben Hananiah disse para o imperador, ele poderia esperar mais um dia, significa que passaram 2 dias. Ora, olha só o aperto do Rabi Yehoshua. Já se foram 2 dias e vai chegar o 3º. Será que o imperador Adriano ele vai vencer esse desafio? Será que eu vou ter que negar que Moshe é o nosso grande profeta? E vou ter que reconhecer o que o imperador Adriano disse, que ele é mais importante do que o nosso profeta Moshe? Será que isso passou pela cabeça do Rabi Yehoshua ben Hananiah? Certamente não. Certamente não. Quando se tem confiança em Deus, não há espaço para o medo. Não há espaço para dúvidas. Não há espaço para derrota. Ele continuou confiando, porque ele sabe, né, no caso específico, ele sabia muito bem em quem ele cria e onde estavam os fundamentos da sua fé, da sua emuná. Na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito pelo grande profeta Moshe. Áurea Lisboa. Shalom, shalom, Áurea. Fala para nós aí de qual cidade, estado que você é, ok? Áurea Lisboa, conectando conosco aí, seja bem-vinda. Então, o Rabi Yehoshua ben Hananiah, ou seja, o Rabi Yehoshua, filho de Hananiah, ele continuou tranquilo. Quem estava roendo as unhas era exatamente o imperador Adriano, porque ainda estava para findar o 2º dia e ainda teria mais um dia pela frente. Será que ele estava tão confiante como no princípio? Provavelmente sim, porque passaram-se 2 dias e nada aconteceu. Então ele falou, essa eu ganhei. O Rabi Yehoshua vai ter que reconhecer que eu sou maior do que o seu profeta Moshe. Será mesmo? Será que ele conseguiria esse feito? Áurea Lisboa, Belém do Pará. Baruch Hashem, Áurea. Belém do Pará presente aqui entre nós. Amém. E então quando Yehoshua, o Rabi, viu aquela fumacinha, ele... E aí, imperador? Que fumaça é aquela? Que será que está acontecendo ali? E quando vem a resposta dos seus guardas, né? Então eles falam, ó, ali tem um nobre. E o médico dele disse que era para ele se alimentar de coisas quentes para sarar a gripe dele. E então o Rabi Yehoshua ben Hananiah disse no alto e bom som ao imperador Adriano, nosso mestre Moshe advertiu-nos há mais de 2000 anos, ou nos dias do Rabi Yehoshua, né? Há 2000 anos, não acendam fogo em Shabat. Até hoje não se acende fogo algum em nenhuma casa judaica em Shabat. Quando nós tivemos aquela famosa viradinha de milênio, né? De século, melhor dizendo, do ano 2020 para 2021, quando saímos do século 20 e adentramos no século 21, então houve muita coisa, muita conversa mole, né? E o fim do mundo, o mundo inteiro vai ter um blackout, as companhias de rede elétrica vão entrar em caos e o mundo não terá luz, verá um período de caos, de escuridão, né? Os profetas do Apocalipse entraram em ação, né? Naqueles dias,
falando esse monte de barbaridade aí sem fundamento nenhum, muito menos sem fundamento bíblico, e falaram só asneiras, né? E aí teve o jornal The Time, lá nos Estados Unidos, e fez uma entrevista com um rabino, aliás, não foi nem com o rabino, foi com esses analistas, né, de crises, analistas de mudança de tempos, etc. e tal, né? Então o repórter perguntou para ele, e agora dessa mudança de século, o que nós temos pela frente? O que o senhor fala sobre isso? E aquele analista disse, ele falou assim, ó, o que vai acontecer exatamente daqui 10, 20, 100 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, seja o tempo que for, eu sei que todo sexto dia à tarde, as mulheres judias estarão acendendo 2 luzes do Shabat. É isso aqui que o imperador Adriano aprendeu com o Rabi Yehoshua ben Hananiah. Pode passar o tempo que for. Não se acende fogo dentro de uma casa judaica praticante, não se acende fogo em Shabat. Pode acontecer o que for, como foi muito bem espelhado, tanto pela Torá, na época da escravidão no Egito, né? O primeiro exílio babilônico, depois, né, na nossa era comum, no ano 69, o segundo exílio e a grande diáspora, com a destruição do segundo templo, e o povo judeu esparramou-se pelos 4 ventos. Também vimos pela própria história do Holocausto. Não importa o tempo e o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, em Shabat nunca se acenderá uma luz, aliás, uma chama dentro de um lar judaico. Aconteça o que acontecer, sempre as mulheres judias, no entardecer do sexto dia, estarão sempre acendendo as 2 chamas para o Shabat, para receber Shabat. É isso daí. Então, as instruções de Deus para Moshe repassando ao povo, era exatamente para que lembrasse sempre que ele é o único Criador. Então, tanto para judeus como para não judeus, tanto para judeus que guardam o Shabat, tanto para não judeus, Benei Noach, que abraçaram a fé monoteísta, que honram o Shabat, a coisa é certa. Aconteça o que for, sempre no 7º dia, sempre no dia sagrado do Shabat, nós, ombro a ombro com os judeus, eles guardando, nós honrando, nós sempre vamos estar recordando que há um só Criador e não há outro comparado a ele. Por isso, quando honramos o Shabat, isso é o foco, reconhecendo a ele como o único Criador, que tudo provém dele. Simplesmente isso. Ou seja, vamos voltar ao princípio da nossa aliá de hoje. No Shabat, vamos reconhecer, através de honrar, reconhecer que ele é o nosso Éden. Que ele está além do jardim. Ele é o nosso Éden. A fonte de todas as coisas. Então, por isso, amados, não se separe do Éden. Não se separem da fonte.